Doutora, é um absurdo isso. Isso é uma coisa grave. Porque quem dá o direito de uma pessoa, né, pedir para que outra abra a bolsa, né? Sim. Ver o que comprou, enfim. Não tem. E a gente tem que lutar, né, pelo adquirir conhecimento para saber o que podem ou não podem fazer com a gente, né? Aquela pessoa negra que não tem um nível de estudo, de escolaridade, né? E ela tem que entender, tem que levar o conhecimento liberta. Então, a gente tem que levar para essas pessoas, você não pode sofrer isso, não passe por isso, porque ninguém pode fazer isso para você. Eu passava isso muito no fórum, né? Uma das últimas vezes que eu fui no fórum, em Santos, eu voltei irritadíssima, porque em todos os lugares, todos os cartórios que eu fui, eu escuto aquela pergunta, você é advogada? Ai, que absurdo o rapaz... na portaria, os advogados que entraram antes de mim não foram obrigados a mostrar a carteira. Para mim, eles pediram. Olha, isso é uma coisa muito séria. Sim. Isso a OAB tem que olhar isso. Eles olharam, né? Aí a OAB tem que olhar isso com muita seriedade, que isso não pode acontecer. Sim. A OAB é um órgão que deveria olhar para os advogados e, pelo jeito, né, se não é conivente, está bobeando aí, né, doutora? Eu acho que, como todos os órgãos que poderiam ter uma postura antirracista, é omissa, né? Muitas coisas que acontecem hoje em relação ao racismo, para mim, é resultado da omissão de quem realmente pode fazer. Exatamente. Quantas pessoas hoje estão presas pelo crime de racismo, apesar de termos uma lei que diz que o racismo é inafiançável? Exatamente. Porque aí você chega lá na delegacia, você é atendida pelo advogado, pelo delegado branco, que não, isso aí não é besteira, nem leve isso adiante, deixa para lá, você vai esquentar a cabeça. Aí chega no Ministério Público, chega no juiz, cadê? Nós temos uma lei, por que ela não funciona? Né? Por que não tem ninguém preso? Aí a nova moda agora ele tem problema mental. Uhum. Ele falou isso para você, ou ela falou isso, porque ela tem problema mental. A família já deu o atestado médico dizendo que ele tem problema mental. E aí fica por isso. Então tem muito louco na rua, então. Exatamente. No meu caso, se trata de racismo, né? Só quando se trata de racismo. No meu caso, falaram assim... teve um que falou assim... Ai, mas ela era uma idosa. Tá. Gente, mas idoso pode ser racista. E muitos são. Sim. Acontece muito. A cabeça, né? Muito fechada. A gente está tendo uma desconstrução, né, muito grande agora com as novas gerações. Mas o que a gente enfrenta muitas vezes são das pessoas mais antigas ou pessoas com esse tipo de pensamento, né? Essa raiz, esse racismo estrutural. Uma das coisas assim que mais me marcou, eu estava no fórum, eu fui no cartório, e aí tinha uma pessoa branca do meu lado. E aí, para mim, quem me atendeu falou assim, você é advogada? Eu falei, sou, me dê a sua carteira. E para a pessoa do lado, oi, doutora, como vai? Aí ela olhou e falou, não sou doutora, não. Não me chama de doutora, que eu não sou doutora, eu sou oficial de justiça. Então, a minha eu tive que provar que era uma advogada, não bastou a minha palavra. E aquela pessoa que nem era foi tratada como tal. Olha, nós vamos falar com mais uma pessoa na rua, muita gente, viu? Nossa reportagem foi para a rua ouvir, vamos falar um pouquinho agora, que vai falar é o Daniel, para a gente um pouquinho sobre essa situação. Eu presenciei vários casos de racismo e todos eles marcaram, porque o crime de racismo, por ser um crime hediondo, ele é um crime que causa muita comoção por ser, por mexer, né, com o psicológico, com a moral da vítima. Já fui vítima de preconceito racial no canal aqui na Ponta da Praia, em Santos. Registrei o boletim de ocorrência, mas infelizmente o promotor de justiça informou que não havia elementos suficientes para prosseguir com o processo. O que você acha disso? Eu acho que enquanto não houver punição para o crime de racismo, infelizmente não haverá solução desse problema. Enquanto não houver punição, não haverá solução para esse problema do racismo. Tem que haver punição. O problema está no judiciário. O judiciário não está punindo corretamente os agressores. Por esse motivo, persiste o crime. Nesses casos de racismo e de injúria racial, nós não devemos
abaixar a cabeça. Nós sabemos que o judiciário está com uma falha muito grande em estar punindo o crime de racismo, mas nós temos que continuar informando, registrando boletim de ocorrência, denunciando, cobrando os políticos para que essa lei seja efetiva, para que o judiciário puna esses crimes de racismo e assim abaixe esse índice. Doutora, você acabou de falar o crime, né? Você explicou para a gente aqui, ele acabou ratificando o que a senhora falou. Latoya, me explica uma coisa. Eu sei que o seu caso foi muito grave, mas não é o único, e não vai ser, talvez, infelizmente, não vai ter outros aí. Mas você mesmo, seus amigos, você fala que em Santos é uma cidade muito racista, né? Tem pontos, você me comentou uma vez, tem alguns pontos que vocês nem vão. É isso? Como é que explica isso? Sim, tem muitos casos de racismo em Santos, né? A gente sabe que tem um pessoal contra isso também. Eu acabei descobrindo com o meu caso, né? Muita gente veio a mim, né? Dizendo que estava nessa luta contra, mas tem uma maioria, assim, muito forte e, assim, muito empenhada em nos combater, que está localizado aqui em Santos. Não foi o primeiro caso que eu sofri. Inclusive, no Gonzaga, eu tive um caso ano passado. Isso foi uma das coisas que eu conversei com a minha psicóloga também, né? Que eu falo assim, gente, a gente começa a desacreditar, porque é um atrás do outro, é um caso atrás do outro. Você fica assim, mas, gente, será que isso está acontecendo comigo? Não tem outro... Por quê? E foi lá no Gonzaga, foi em uma academia, que tinha um casal que ficou, assim, semanas me perseguindo, me olhando feio, todo aparelho que eu ia, eu tenho filmagens deles. Levei para a academia e ainda levei uma carteirada depois, ela dizendo que era oficial de justiça. E daí? Como se isso, né, desse a ela qualquer direito de cometer um crime, né? E passar impune. Mas eu levei isso para a academia, não deu em nada, a gente acaba desistindo, porque é um processo muito dolorido, né, para a gente. Então, você acaba deixando passar e acontece em menos de um ano outro caso no mesmo lugar, você começa assim, gente, se eu não combater isso, isso vai me combater, eu não vou conseguir ir em lugar nenhum, né, nessa cidade, se eu começar a deixar que eu seja tratada dessa forma em todo lugar. E que eu me retire para me poupar, é claro que eu me poupo, só que daí, né, eu dou todo o aval para essa pessoa de que isso vai acontecer, isso pode acontecer e que a gente vai abaixar a cabeça. Doutora, me explica uma coisa. Casos semelhantes ao que ela contou aqui agora para nós, da pessoa ficar perseguindo, né? E como é que a senhora instrui a pessoa a fazer, a vítima? Ela tem que fazer, não deixar passar batido. Não deve. É um processo muito dolorido mesmo, mas não deve. Faz o boletim de ocorrência. É muito importante que tenha provas, né? Ou testemunhal, ou como ela falou, que grave a situação, ou que tenha prova, que registre. Então, como no caso dela foi uma academia, registre a academia, manda um e-mail por escrito, porque aquela própria omissão da academia, ou do bar, ou de qualquer lugar, então, resolver essa situação pode ser vertida numa prova, né? Porque quem não deve não teme. Se aquilo lá não aconteceu, a empresa que está possibilitando aquilo não tem por que se omitir. Então, faça o boletim de ocorrência, faça uma reclamação formal por escrito para o local onde aquilo está acontecendo. É grave, tenha prova testemunhal e vá adiante. Por mais dolorido que seja, é uma briga que a gente tem que comprar. É uma briga que a gente não pode se omitir, porque senão nós não viveremos. Daqui a pouco nós estaremos na escravidão de novo, porque se enquanto a gente combate, ainda tem quem tem essa coragem de fazer isso, se a gente se cala, acabou. Ok, nós vamos fazer mais uma pessoa na rua, vamos falar com o Severino, ele vai falar um pouquinho da experiência dele, um pouquinho que falou com a gente na reportagem. Meu pai é preto da cor de carvão, que Deus põe a alma dele no bom lugar. E minha mãe é loura, linda, maravilhosa, também já está no andar de cima também, entendeu? E todo mundo ignorava ela por causa que ela estava casada com preto. E ela não perdoava, ela metia a mão na orelha das meninas, ela perdeu diversas amizades, ia para a delegacia todos os dias. Só que, naquela época, não existia as possibilidades de você correr atrás para resolver a situação. Hoje existe. Então, eu, particularmente, quando alguém vem, se eu perceber que alguém está me
está agindo de má fé comigo, eu já mando tomar naquele lugar, sem medo de ser feliz, independente de quem seja, entendeu? Eu não aceito. Preconceito comigo, viado, puta, travesti, ladrão, não tenho preconceito com nada. Cada um no seu quadrado. Eu vivo a minha vida. Sou cego, surdo e mudo. Cada um no seu quadrado. Nos momentos que eu estou mais difícil, quando eu procuro alguém, todo mundo, sinto muito, cai fora, entendeu? Então eu não aceito esse tipo de situação, entendeu? Eu acho que Deus te pôs no mundo, você, ele, independente de cor, de raça, situação financeira, essa coisa toda, cada um tem o direito de ser feliz como quiser. Meu pai era comerciante em Recife, porque eu sou pernambucano, né? Ele era comerciante e o pessoal chamava ele de Toquinho, entendeu? Porque ele era preto. Chamava ele de preto, de Toquinho, chamava ele de Bizil. Entendeu? Esses verbos que tem lá no norte, assim, né? Pessoa preta, ai, Bizil, entendeu? Então eu acho que isso é uma tremenda canalice, entendeu? Mas naquela época ele era super bem de vida, tinha diversos lugares que a gente fazia feira e tal. Eu lembro que eu tinha 10 anos, né? E ele não se sentia bem quando alguém chegava e falava, fala Toquinho. Dependendo do estado emocional dele, ele já mandava aquela pessoa tomar naquele lugar, categoricamente. Isso é fato, isso não é história. Eu não gosto de história. Quem gosta de história é a revista Veja. Eu gosto de números e fatos, entendeu? Então não tem necessidade nenhuma de estar falando besteira para você e perdendo meu tempo. Não, entendeu? Estou falando tudo que é real, entendeu? E dependendo do estado emocional dele, ele deixava passar batido. Mas tinha hora que ele não aguentava, ele explodia, fazia confusão, dava porrada, entendeu? E vice-versa, entendeu? Muita coisa. E minha mãe, todo mundo ignorava minha mãe, porque minha mãe era loira dos olhos. Minha mãe era mais branca do que você, entendeu? E os olhos dela azuis. Linda, linda, lá que Deus põe a alma dela no bom lugar. E ninguém se conformava que ela estava casada com meu pai, porque meu pai era preto, da cor de carvão. Ninguém aceitava isso, entendeu? E as colegas dela falavam assim, ai, dona Bill, como é que a senhora vai morar com um negro desse? Ai. Doutora, o que ele falou aqui é uma coisa muito importante. Nós brancos, nós temos que lutar por vocês também, né? Sim, porque... Nós temos que não podemos citar isso. Então, pessoa branca como eu, né? A gente tem que falar, olha, chega, não podemos aceitar mais isso, não. O branco, ele não pode simplesmente não ser racista, ele tem que ser antirracista. Exatamente. Porque, na verdade, para muitos brancos, não ser racista significa ter uma empregada doméstica preta, significa ter uma amiga preta, né? Significa, eu compro coisa do vendedor negro na rua. Então, a noção do que não é ser racista, o brasileiro está passando longe. É verdade. Então, é verdade. além de não ser racista de fato, os brancos eles têm que ser antirracistas. Exatamente. Não deixar passar não batido. Deixar passar. Ser testemunha das coisas que fazem. Se sensibilizar. Então, pelo menos, eu acho que para aqueles delegados que estão na delegacia e muitas vezes orientam, deixa isso para lá, é besteira, é uma idosa, ou então está nervosa. Para aquele promotor, para aquele juiz, está faltando serem antirracistas. Porque não é possível aconselhar uma pessoa negra, preta, que foi vítima de racismo, deixar para lá. Porque é uma coisa absurda, é uma coisa que marca a gente há 500 anos. Sim, e exaure a gente. Eu vou falar uma coisa. Eu sou advogada, eu sei da lei. Mas hoje, se eu for vítima ostensivamente de racismo, eu não sei qual vai ser a minha reação. Sim. Eu não sei se eu vou reagir civilizadamente. Eu, pelo menos, tenho uma filha que ela tem a pele mais clara que eu. Há 15 anos eu ouço as pessoas perguntarem, ela é sua filha? Meu Deus. Ela é sua filha? Uma coisa que me marcava muito, né? A minha filha tem os cabelos claros e desde os 3 anos, as pessoas pensavam assim, você tingiu o cabelo da sua filha? Aí eu falava, quem falou para você que eu quero ter uma filha loira? E é mais fácil para a pessoa pensar que uma mãe vai tingir o cabelo da filha lá tendo 3 anos de idade do que pensar que eu me relacionei com uma pessoa que tinha pele clara, que tinha... Eu falo, então você consegue pensar no absurdo desse de eu tingir o cabelo de uma criança aos 3 anos de idade e não consegue pensar que eu posso ter me relacionado com alguém com a pele mais clara que a minha. Latoya, o que o Severino falou ali, você deve estar sofrendo bastante. Você já falou que
o psicológico seu. Você teve uma agressão física, mas a psicológica fica... né, a questão física, não que seja menor, mas você tratando, e que graças a Deus não foi muito grave, você conseguiu superar. Agora, a psicológica demora muito para superar. Muito. Graças a Deus também eu tenho a minha psicóloga, né? Já de antes disso, eu já faço acompanhamento há muito tempo. A gente é uma mulher preta, então ela sabe as minhas dores. Tanto que quando aconteceu, a gente marcou uma sessão de urgência. E assim, eu acho que foi tão difícil para ela quanto para mim, né? Conversar sobre isso e me fazer entender que eu era sim uma vítima, porque você passa tudo na sua cabeça, né? Quando acontece uma coisa dessa. E entender os pontos, ela foi ponto por ponto. Ainda não estou 100%, tem momentos que isso me abala muito mais do que outros, mas é aquilo, né? Eu estou trabalhando agora a minha raiva e não o meu sofrimento. Eu não tenho que sofrer por isso, eu tenho que sentir a raiva para que eu possa lutar contra isso e que eu possa falar, que eu possa mostrar e combater o racismo de alguma forma, mesmo com essa dor dentro de mim, né? E ir trabalhando ela com quem consegue me ajudar mesmo.